queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua vibração, por intermédio dos seus prepostos, os espíritos bons, que representam o pensamento dele e a presença dele, mormente aquelas entidades espirituais dedicadas a representá-lo nesta casa, nesta instituição abençoada, que eles mesmos, representando o pensamento do Mestre, possa nos envolver na atmosfera mais agradável, mais pacífica possível, a fim de podermos assimilar e penetrar no sentimento e nos conceitos do ensinamento de hoje. Porque o texto que nos foi reservado e que nos cabe como tema da reunião de hoje é fascinante. É um dos textos clássicos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se sabe, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec o disse na introdução, o objetivo da obra é fazer uma espécie de mapeamento das passagens do Novo Testamento, selecionando aquelas que são pontos pacíficos, isso é, que não estão envolvidas em polêmicas teológicas, já que determinadas passagens do Evangelho são alvo de polêmica, de discussão, de diatribe, de litígio intelectual, de conflitos na teologia, porque são alvos de disputas, de diferenças de interpretações, alvos que deixam dúvidas em relação à veracidade, à fidedignidade, e que geram muita confusão e muita discussão em torno das palavras que foram ditas, dos elementos culturais da época e dos conceitos que geram dogmas e pontos dogmáticos das religiões de maneira geral. Allan Kardec vai dizer que seleciona aqueles trechos, aquelas passagens que têm diretamente a ver com o ensino moral, e sobre o ensino moral, todas as doutrinas religiosas, especialmente aquelas que convergem para o cristianismo, isto é, que tem como base o ensinamento do Cristo, todas erguem, ou curvam, melhor dizendo, curvam a fronte e se unem em um consenso. Allan Kardec vai dizer que seleciona os trechos do Evangelho mais relevantes para dali retirar explicações, esclarecer e mais tarde, quase sempre no final de cada capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele oferece uma mensagem espiritual em que os espíritos tomam a voz para poder falar a respeito daquelas passagens. O Evangelho segundo o Espiritismo foi assim escrito. O trecho do Evangelho, as questões capitais que são levantadas por Allan Kardec e a conclusão que os espíritos fazem. Porque como é o Evangelho segundo o Espiritismo, e Espiritismo é doutrina dos espíritos, sempre há o momento em que a abordagem mediúnica, a abordagem espiritual para solucionar os pontos, talvez, que geram mais dúvidas, que merecem uma consideração mais contundente. O texto Obediência e Resignação, texto do nosso tema de hoje, está no capítulo 9 da obra já citada. Capítulo 9, que é Bem-aventurados os brandos e pacíficos, segundo algumas traduções, ou os mansos e pacíficos, segundo outras traduções. Vale a pena um parêntese aqui. O Sermão da Montanha é considerado, pelos melhores estudiosos da Bíblia, o ponto máximo do ensinamento de Jesus. Ou melhor, o Sermão da Montanha é considerado, como diz Humberto Roden, a plataforma política do Evangelho. Todo partido político tem uma plataforma. E a plataforma política do Evangelho é o Sermão da Montanha. Se em todo o resto da vida do Mestre, ele explica conceitos que ele coloca em parábola, de maneira metafórica,
para não apenas não perturbar as pessoas, mas para também esclarecer de uma forma mais profunda e abstrata, já que o ensino parabólico, metafórico, através de histórias da mentalidade oriental, se torna mais fácil para a recepção, a assimilação e o entendimento. O Sermão da Montanha é o momento em que o mestre deixa as parábolas de lado e fala de maneira direta, fala de maneira frontal. Alguns chegam a dizer, alguns autores, que todas as parábolas de Jesus são explicações do que está no Sermão da Montanha. Especialmente na edição do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12 e seguintes. O Sermão da Montanha tem nas bem-aventuranças o momento máximo. Porque se o coração do Evangelho é o Sermão da Montanha, o coração do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. E que possuem ali frases que resumem o universo. Cada frase, e hoje graças à doutrina espírita a gente sabe que cada frase que o Cristo apresentou é uma grande lei que rege a vida moral dos homens. Veja o poder de síntese de um espírito desse. Quanto mais o espírito evoluído, maior capacidade de síntese. Quanto menos, mais necessidade de falar, como eu aqui estou falando e às vezes não digo nada. Mas a capacidade do espírito é de sintetizar. Em poucas palavras diz muita coisa. Jesus, portanto, em 12 frases, resume a ética cósmica do universo, nas chamadas bem-aventuranças. A expressão era da época da tradição judaica. Bem-aventurados são aqueles que... Já havia essas expressões como cânticos, inclusive na tradição do rei Davi, nos salmos do rei Davi. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Só que Jesus apresenta bem-aventuranças muito diferentes das bem-aventuranças convencionais. Uma bem-aventurança, portanto, uma felicidade, uma plenitude que não era do mundo. Era uma plenitude de outras regiões de onde ele havia saído. Essa é mais ou menos a ideia. Cada frase do Sermão da Montanha é um universo. E daria para a gente aqui esmiuçar. Se a gente reservar apenas uma frase, daria para a gente aqui ficar varando a noite. Eu não vou fazer isso com ninguém, mas varando a noite, só explicando uma frase. Kardec, mais tarde, 18 séculos depois, compreende isso. E por isso que ele pega as bem-aventuranças e que quase toda a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo está voltada para o Sermão do Monte, em especial as bem-aventuranças. Cada vez que ele pega uma bem-aventurança, ele faz um capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9, ele pega, na verdade, duas bem-aventuranças que se conjugam, que se conectam. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mais tarde, uma que vai lá na frente, chamado bem-aventurados os pacíficos. A melhor tradução, acredito eu, está na Bíblia de Jerusalém. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um outro parêntese, dentro de um parêntese. Os estudiosos dizem também, hoje, a compreensão que a gente tem do Sermão da Montanha é que não são frases isoladas. A inteligência de Jesus era tão sofisticada que cada frase enunciada era um degrau para um outro patamar. E a frase seguinte era um desenvolvimento do patamar anterior. E cada compensação que ele prometia para cada bem-aventurança também se desenvolve, também evolui. Tem todo um sentido evolutivo. Imagina um espírito desse falar em evolução naquela época, onde não havia ideia da evolução. Não havia nenhuma noção evolutiva do ser humano. Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança. E não é à toa. Bem-aventurados os pobres de espírito ou pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que essa é a primeira bem-aventurança? Porque pobre de espírito, que muita gente não entendeu, há várias discussões sobre essa bem-aventurança, há livros só sobre ela. Os pobres de espírito não são necessariamente os miseráveis. Podem até ser. Mas não é porque é miserável materialmente falando que é pobre pelo espírito. A tradução melhor para mim é pobre pelo espírito e não pobre de espírito. Ou seja, pelo espírito é pobre. A ideia é a seguinte: a pobreza pelo espírito é a humildade espiritual, não é a humildade material.
Porque a pessoa pode ser despojada dos bens materiais e ser um poço de arrogância. Aliás, como às vezes acontece. Há arrogantes que estão nas sarjetas, não tem onde cair, vivo, porque cair morto, cai em qualquer lugar. E há arrogância também nos berços opulentos de ouro. Arrogância é democrática. Qualquer classe social. Ainda que a gente ache que a riqueza possa deslumbrar a pessoa e possa fazer ela ficar mais narcisista, ela se contamina, claro, pode ser. Mas não necessariamente. Para a gente não achar que Jesus estava falando de um discurso de classe social. Não. Pobreza espiritual. Ou humildade de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Por que essa é a primeira bem-aventurança? Porque a humildade é a primeira de todas as virtudes. Sem ela eu não consigo nenhuma. Porque se eu me acho o máximo, eu não tenho por que evoluir mais. Eu já sou autossuficiente. Se eu me acho completo, eu nem me abro mais para aprendizado. Se eu acho que eu sei tudo, eu nem me disponho a aprender. Humildade é a primeira. Não é apenas a maior, mas é a primeira, sem a qual não se consegue as outras. Por isso que, aliás, humildade vem de humus, da terra. Né? A ideia da humus, da humanidade, da humildade. Né? Ou seja, essa modéstia, esse juízo, esse bom senso de não se achar o máximo, de saber que não se sabe tudo, que ainda tem o que aprender. Porque só o tolo e o ignorante acha que sabe tudo. O sábio duvida. Duvida que sabe. Por isso que as pessoas ignorantes têm toda a verdade a respeito de tudo. E o sábio, como Sócrates, só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais ele sabe, mais ele percebe o quanto ele não sabe. Mais ele se dá conta do quanto ele ainda não sabe e precisa aprender. A humildade, até na doutrina espírita, eu falava isso em uma casa hoje de manhã, até na doutrina espírita é fácil a gente entender a humildade, que não é só uma coisa de sentimento, mas de juízo na cabeça. Porque se você se acha o máximo, depende de com quem você está se comparando. Humberto de Campos, quando estava encarnado, ficava rindo de Chico Xavier, dizendo, ó pra aí, eu pensei que eu era imortal da Academia Brasileira de Letras sozinho, e agora esse mineiro está psicografando Castro Alves e Alta de Souza, é concorrência para mim, é desleal. E aí quando ele desencarna, ele volta pelo próprio Chico Xavier dizendo que se achava o máximo na Terra, e agora ele viu as referências que tem. Porque assim, se você acha que você joga bem futebol, aí você desencarna e encontra Garrincha. Aí você baixa um pouco a bola. Porque tudo depende da referência. Que tipo de referência você está se comparando? Então, bem-aventurados pobres pelo Espírito. Aí a segunda bem-aventurança, que é menos entendida ainda. Bem-aventurados os que choram, ou os que sofrem, ou os aflitos, porque serão consolados. Será que todo mundo que chora é consolado? Claro que não. Porque tem gente que chora, e é o choro da revolta, do ódio, da ambição desmedida, é o choro da violência, da agressividade, da volúpia. Mas quem são esses bem-aventurados que choram e que serão consolados? São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro degrau que gera o outro. Então os pobres de espírito são aqueles que choram porque serão consolados. E assim vai, degrau por degrau. Deve ser entendida numa cronologia. Numa cronologia. Aí, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Então, vejam, manso, o que é ser manso? Manso é conseguir se acalmar a si mesmo. Ter domínio sobre si próprio, o que já é um desafio. Porque é fácil ser guru na montanha, vai ser guru no trânsito aqui de Salvador. Aí eu quero ver você ser guru. Então, ser manso é conseguir dominar as próprias violências. Conseguir ter domínio sobre si mesmo. Como dizia Sócrates, se você acha que você é livre e atende todos os seus impulsos, você não é livre. Você é escravo dos seus desejos. Para você ser livre, você tem que dizer não a você mesmo. Olha que coisa. Porque aí você tem liberdade. Você não é escravo dos seus próprios impulsos. Olha que coisa. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que herdarão a terra? Veja que a compensação é na terra material. Primeiro porque as pessoas calmas vivem mais, sobrevivem. Até a psicossomática, as abordagens terapêuticas atuais falam isso, né? Que as pessoas têm uma tendência a ter uma sobrevida maior, as pessoas que não vivem no estresse, na ansiedade, na agressividade, né? Têm uma propensão maior de ter uma qualidade de vida melhor, em função dessa harmonia, dessa tranquilidade.
além do que os violentos se entredevoram. Então, herdarão a terra. Aí mais tarde vem, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Mais tarde, bem-aventurado, porque receber a misericórdia é ótimo, né? Se eu sou misericordioso, eu recebo a misericórdia. Mas aí vem outro, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Receber a misericórdia é uma, mas ver a Deus deve ser melhor. Não é ver pelos olhos, né? Sentir. Né? Porque como é puro de coração, é isento de anfractuosidade, de impureza, e consegue refletir o espelho do alto. Né? E consegue sentir a verdade com V maiúsculo. E aí vem, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olhe bem, como Kardec junta as duas. Mansos, porque herdarão a terra, e mais adiante, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque o manso é que se autodomina. O pacificador é aquele que produz a paz. Para conseguir produzir harmonia e paz, eu preciso primeiro ser manso. Mas o fato de eu ser manso não quer dizer que eu já seja pacificador. Gandhi era um pacificador. Porque ele conseguiu, na não violência, no ahimsa, dominar primeiro a si mesmo. Então veja que tem um sentido evolutivo. Por que estamos falando isso? Porque o capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos, Kardec junta duas bem-aventuranças. Na instrução do mundo espiritual tem uma série de mensagens, entre as quais obediência e resignação. O título é curioso e até estranho. Obediência e resignação. E o Espírito explica de uma maneira magistral por quê. Porque tem conexão com o tema. Porque quando a gente pensa em obediência, a gente pensa numa pessoa submissa, covarde, que se acomoda, né? Que não tem coragem de enfrentar as coisas, né? Que é subjugada. Não é a obediência que ele está dizendo aqui. Não é esse tipo de experiência. É uma postura de lidar com as adversidades para extrair o melhor. Porque a dor, meus amigos, a dor em si mesma é um recurso fantástico. Não estou fazendo apologia da dor. Nem gosto de sofrer. Quem gosta é algo que precisa ser tratado. Porque o masoquismo é um desvio. Mas, na visão da doutrina espírita, existe uma compreensão em relação ao sofrimento, que o sofrimento muitas vezes nos ensina coisas que quase sempre a gente não aprende de outra forma. Quase sempre é pela experiência dolorosa que o indivíduo amadurece. Quantas pessoas, e eu mesmo, percebo que a pessoa passa por uma situação que acha que não vai sobreviver, que não vai aguentar, e depois disse, eu só sou o que eu sou hoje pelo que eu passei. Eu tenho uma compreensão hoje da vida muito maior, graças às profundas reflexões que aquela dificuldade me ensejou. Quer dizer fazer apologia da dor? De jeito nenhum. Mas quer dizer compreender a dor. A dor em si mesma não resolve, porque a dor pode amadurecer ou pode revoltar. Mas é a forma como o indivíduo lida com o sofrimento e a dificuldade. Porque o indivíduo pode lidar com o sofrimento negando, fugindo dele. E hoje, no mundo sofisticado da tecnologia, e existe tecnologia, porque no passado a tecnologia mais rudimentar era utilizada para, normalmente, patologia. Hoje a gente tem tecnologia até para mudar estado de ânimo. Basta a gente não estar bem, a gente toma o Rivotril. Não estou contra o Rivotril, nem estou contra nenhum tipo de medicação quando prescrita e quando abordado de maneira correta. Mas às vezes a gente utiliza o medicamento para fugir da reflexão e de um mal-estar, que é um mal-estar convencional, não necessariamente uma patologia, porque é um mundo anestésico, onde foi dito para nós que a gente não vai sofrer, e a gente não pode sofrer. Não existe isso. Não existe experiência humana natural que não existe desconforto, esforço, desgaste. É da experiência humana. Seja no barbitúrico, no benzodiazepínico, no ansiolítico, seja na cachaça. E alguns que são religiosos têm a cachaça São Francisco. O que eu quero dizer é que o Espírito diz na mensagem, que a revolta é uma espécie de violência. O indivíduo que se rebela ou que se revolta diante de alguma circunstância da vida, de alguma contingência, além de não resolver nada na situação, agride os outros, porque irrita quem está ao redor, e, sobretudo, agride a si mesmo, piorando o seu estado de saúde,
a sua situação. Diz o Espírito Joana de Anjos, no futuro nós compreenderemos a saúde de uma forma muito maior, muito mais ampla. Não apenas no aspecto mais superficial da dimensão corpórea, que precisa ser tratada porque são os efeitos, mas indo à gênesis, às causas das realidades interiores. Daquelas manifestações, porque quantas coisas acontecem em nosso mundo íntimo, dizem os espíritos, que quando desembocam em uma questão de saúde, é algo que foi construído moral, psíquica, emocionalmente durante muito tempo. Durante muito tempo. Que passa invisível aos nossos olhos. Desde processos mentais mesmo a processos somáticos, a processos corporais. Então o Espírito vai dizer que a obediência, ele diz, o Espírito Lázaro é o autor da mensagem mediúnica. Lázaro diz que a obediência é o consentimento da razão. E eu acho essa definição interessante. Se é consentimento, não é constrangimento. Obediência não é você ser constrangido a obedecer. Não é essa obediência. Porque Lázaro está falando aqui de uma obediência moral. Não é da obediência, por exemplo, das Forças Armadas, que tem uma lógica, uma hierarquia. Não é a obediência de um constrangimento, de uma coação. Não é a obediência do bandido que entra na sua casa, lhe assalta e lhe obriga a obedecer. Isso é constrangimento, é violência. Obediência, nesse sentido aqui moral, a obediência moral, é o consentimento da razão. O que é que Lázaro quer dizer com isso? É o consentimento da razão. Quer dizer que o indivíduo opta, delibera conscientemente a assumir uma atitude. E ao aderir a essa atitude, ele obedece a essa atitude. Não é obedecer no sentido de temer as pessoas e de aceitar tudo. Não é isso. É de pagar o preço pela conduta que abraça. Pela conduta moral que abraça. Porque aqui tem a ver com algo que vai para o espiritual. Mas a gente pode fazer algo, a gente pode entender esse assunto comparado com algumas questões de ordem material. Por exemplo, se é o consentimento da razão, tem a ver com um despertar de discernimento. O indivíduo, ele concebe, ele discerne, ele consegue compreender. A obediência aqui tem a ver com compreensão, com entendimento, porque tem a ver com razão. Então ele para e vê o que é bom para ele moralmente e adere àquilo. Se a gente for falar aqui do ponto de vista material, o indivíduo que, por exemplo, desperta para os mecanismos legais, para o respeito às leis, para as obrigações como cidadão, então ele compreende isso, ainda que as leis sejam injustas, ainda que a sociedade não esteja idealmente organizada, ele respeita, adere na medida do possível, segue as leis, por conta de algo racional, é um processo racional. No âmbito moral, a obediência aqui moral tem a ver com esse discernimento moral. Kardec o disse isso em O Livro dos Espíritos, o progresso intelectual antecede o progresso moral, está lá na Lei do Progresso. Muita gente não entendeu essa passagem. Ele não está dizendo que o indivíduo precisa ser culto academicamente para ser evoluído moralmente, não é isso. Ele está dizendo que a evolução dos sentimentos, a evolução moral, que é o objetivo final do ser espiritual, somente acontece se o indivíduo discerne. O indivíduo precisa saber o que é que ele precisa fazer para evoluir, para praticar, para vivenciar. Então, primeiro ele desperta a consciência, é nesse sentido que é o progresso intelectual, para depois resultar no progresso moral, ou seja, o progresso do discernimento, o progresso do desenvolvimento interior. Então, é um discernimento moral que faz o indivíduo aderir àquela filosofia de vida, àquela ideologia, àquela causa específica, e o faz se diferenciar um pouco daqueles que ainda não despertaram para as questões espirituais, para as questões morais. Eu me lembro que na Federação Espírita Brasileira, certa vez, e isso quem psicografou foi Chico Xavier, o Dr. Bezerra de Menezes estava encarnado e houve uma manifestação mediúnica de um espírito muito revoltado, um obsessor cruel, que se manifestou através do maior médium do Brasil na época, Frederico Júnior. E Bezerra de Menezes, que fazia parte do Grupo Ismael, da FEB, dialoga com o espírito. E o espírito, bastante inteligente e bastante cruel, entre um vitupério e outro, voltou-se para
o grande presidente da FEB na época, o grande humanista que Bezerra era, e disse: Doutor Bezerra, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei porque vocês perdem tempo nessas ações do bem. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Não tem muita diferença minha, espírito obsessor, para vocês. Ó, eu sinto inveja, eu sinto ciúme, eu faço mal, eu agrido, eu pratico vícios morais. Mas ao observar vocês no dia a dia, vocês também. E agora? Como é que vocês agora vêm falar, vêm doutrinar, vêm aconselhar, se vocês são iguais a nós? E é verdade, a população do mundo espiritual, de maneira geral, é apenas um reflexo da humanidade, porque os espíritos são a humanidade que um dia esteve no corpo e só se desvestiu, se despiu da roupa de carne. Mas é a mesma humanidade que se reveza. E aí Bezerra de Menezes diz, Hilário Silva, psicografando por Chico Xavier, que Bezerra de Menezes, inspirado, olhou para ele e disse: meu filho, você tem toda a razão. Quase não tem diferença nenhuma. Sabe qual é a única diferença, meu filho? É que eu tenho vício, tenho ciúme, tenho inveja, tenho mágoa. Você diz que também tem. A diferença é que eu quero sair disso. E você se compraz e continua com isso. É a única diferença. Mas é uma sutil diferença que faz muita diferença. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, nós guardamos os nossos desafios, as nossas sombras. Mas para onde é que a gente está mirando? Qual é a nossa meta? Se comprazer nos equívocos que geram embaraço e geram sofrimento no futuro? Diz Joana de Ângeles, é melhor acertar fazendo a coisa certa agora, chorando para rir depois, do que viver um momento de prazer momentâneo agora, sorrindo para chorar até Deus sabe lá quando. Porque quase sempre o espírito cai sorrindo. E quase sempre o espírito cresce chorando. Ou como dizia Chico, transpirando, suando ou chorando, mas sempre transpirando. Então, Emmanuel vai dizer isso de uma maneira emblemática. Em uma das suas obras ele vai dizer o seguinte: só é livre quem realmente aprendeu a obedecer. Olha que coisa interessante. Só é livre, é uma frase que me fez pensar durante muito tempo. Só é livre quem realmente aprendeu a obedecer. A obediência aqui, no sentido espiritual profundo, faz o indivíduo se libertar de si mesmo. É aquele autodomínio que a gente falou. Por isso tem a ver com a mansidão. Porque a obediência tem a ver com disciplina interior. E o indivíduo que é disciplinado, o indivíduo que se dedica, o indivíduo que se propõe a viver uma vida saudável, ele se liberta de algemas. Enquanto aquele que é insubordinado, que não aceita nada, que não se submete à regra, que não respeita as regras de qualquer lugar, no fundo é uma criatura frágil. Sabe por quê? Esse indivíduo que se revolta com qualquer coisa, aí eu que sou malicioso e sei, já sei onde é que eu vou pegar ele. Pá! E aí ele explode. Pá! Ele explode. Quer dizer, ele está demonstrando fragilidade. Toda vez que ele se revolta, ele faz aquilo que eu quero. Ou seja, essa é a ideia da obediência moral. Porque a revolta é uma espécie de fragilidade. E aí, em outra obra, se não me engano, o Pão Nosso, Emmanuel vai dizer: só sabe comandar e dirigir quem aprendeu a obedecer. Eu acho que isso daí Emmanuel devia falar para algumas pessoas do poder público. Enfim, é melhor não tocar nesse assunto. Só sabe comandar e dirigir quem aprendeu a obedecer. Porque é aquela ideia de se colocar do outro lado. Aquela ideia de conseguir a regra de ouro, reciprocidade do Evangelho de Jesus. Que é a regra básica da justiça, não é nem do amor. Não fazer a outrem o que não deseja que outro lhe faça, é equiparar-se. Porque o amor em Jesus vai muito além. O amor de Jesus é o seguinte: se alguém te dá um tapa, dá outra face. Isso daí não é justiça, porque justiça tem a ver com equiparação. Você foi injustiçado, eu vou reparar o dano. Isso é a noção de justiça. É equiparar, equidade. Por isso que Jesus estabeleceu na justiça dele a regra de fazer a outro o que desejar que outro lhe faça. Isso é a justiça de Cristo. Mas o amor dele vai além, porque o amor dele é devolver o mal com o bem. Isso é muito maior do que a regra da reciprocidade.
A verdade é que na obediência há uma espécie de mansidão. E nessa mansidão, nesse temperamento, normalmente na mudança... Aliás, diz Emmanuel em uma outra mensagem, em Pensamento e Vida, quase sempre quando você começa a mudar, você começa a refletir o seu exemplo e o seu comportamento em outras pessoas. E quase sempre as outras pessoas se incomodam quando você muda. E aí ele continua dizendo, muitos daqueles que te amam, ao perceber que você mudou, mesmo que seja para melhor. Olha como o nosso amor ainda é humano demais. Mesmo que você mude para melhor, alguns vão ficar tão incomodados que até vão diminuir um pouco a cota de amor. Ou seja, à medida que você mesmo evolua espiritualmente, pode esperar que pode ser que alguns dos seus não lhe amem tanto como amava antes. Porque esse é o nosso amor humano. Porque o nosso amor é assim. Ai, como eu gosto daquela pessoa, é igualzinho a mim. Porque é o amor, diz Emmanuel, é o amor do nosso narcisismo. A gente quer sempre um espelho para refletir a nós mesmos. Né? E quando o outro passa a ser um pouco diferente de nós, a gente já estranha. Então, é essa a ideia. Quando nós começamos a mudar, os próximos... Até na casa espírita, eu vejo a casa espírita às vezes evoluindo, se tornando melhor, aí as pessoas começam a sair, abandonam a casa espírita. Ah, não era como antigamente. Às vezes a casa espírita evoluiu, ficou melhor. Não era como antigamente, porque há 40 anos atrás, quando o dirigente lá que fundou, há 40 anos atrás, era de outra forma. Evoluiu. Mas é porque a pessoa agora não tem os seus interesses atendidos. Porque até no bem que a gente faz, a gente coloca as nossas imperfeições. A gente faz o bem, mas o bem tem que ser feito da minha forma. Se for uma da forma dos outros, aí eu não aceito. Se é para todo mundo colaborar com a minha tarefa que eu criei, vamos lá. Agora eu trabalhar na tarefa dos outros? Então, até na caridade, a gente tem as exigências. E a gente sempre acha que o outro que é o problemático. É emblemático aquele caso de André Luiz, né? Quando chegou no mundo espiritual, nosso lar, passou, ficou para lá e para cá, arrependido, se percebeu suicídio indireto, depois começou a tentar trabalhar, foi pedir a Clarício, e aí Clarício coloca ele com aquela outra senhora, que era uma senhora que já tinha ido para tudo que é lugar, já tinha passado por tudo que é lugar e nunca se adequava em lugar nenhum. E aí, quando André Luiz ficou assustado, né? Porque André Luiz viu o ministro Clarício dizendo assim, ó, a senhora já passou por tanto lugar, e todo mundo que a senhora conviveu são pessoas muito problemáticas, então eu vou fazer uma bênção para a senhora. A senhora não precisa trabalhar não, a senhora vai ficar sozinha, num campo aqui, porque eu não quero que ninguém problemático atrapalhe a senhora. Quer dizer, André Luiz percebeu e aí aceitou qualquer coisa. Não, meu irmão, eu quero trabalhar, qualquer coisa. Por quê? Porque ao deixá-la sozinha... Depois de ela conviver com todo mundo, e todo mundo era problemático, ela ia descobrir que ela também era problemática. Porque quando ela convivesse só com ela... Porque a gente acha isso, né? A gente sempre acha assim, não, eu tenho que tolerar os outros, minha família é muito difícil, eu tenho que tolerar. Mas ninguém para pensar, ou normalmente a gente não para pensar, quanta gente nos tolera. Porque às vezes a gente tem imperfeições que a gente nem sabe que o outro está tolerando. Né? Porque a gente pensa só nisso, né? Nessa ideia. Aliás, foi essa ideia, Haroldo Dutra Dias diz isso de maneira belíssima, é essa ideia que está embutida na parábola do bom samaritano. Quando Jesus responde àquele jovem a respeito do bom samaritano. A pergunta era amar ao próximo como a si mesmo, e o jovem perguntou, quem é meu próximo? E ele narra a parábola do bom samaritano, que é a maior lição de altruísmo do evangelho, de generosidade, e quando acaba, ele olha para o jovem, inverte a parábola e pergunta para o jovem o seguinte. Ele não fala para o jovem quem era o próximo, porque ele queria o seguinte, eu quero fazer bem ao meu próximo. Quem é meu próximo? Ou seja, ele queria estar na situação de caridoso para ajudar. Porque é bom eu ter um recurso material, alguém estende a mão, eu dou. Dá até uma satisfação, né? Alguém que está precisando de conselho, eu vou lá e dou conselho. Mas talvez a gente consiga aprender e dar maior importância ao valor da caridade no momento que a gente precisa. No momento que a gente precisa de conselho. No momento que a gente precisa ouvir alguém. No momento que a gente precisa de um recurso. No momento que a gente precisa de um apoio. Aí que a gente está no outro lado. Jesus então inverte a parábola e diz para ele, para você
Se você fosse o homem caído na estrada, quem seria o seu próximo? Ele inverteu. Colocou o homem do outro lado. Porque aí, quase sempre, a gente desperta para o grande valor da caridade assim. Quando a gente precisa da caridade. E não quando a gente quer fazer a caridade. Então, é a inversão. Somos tolerados. E eu vejo gente dizendo assim, mas eu sou uma pessoa tão fácil de conviver. Interessante que todo mundo diz isso, né? Só que os outros não acham isso. Porque nós temos imperfeições, e mesmo amando, mesmo fazer o bem, a gente vai fazer o bem perfeitamente. Né? Então, é aquela história, né? Para ilustrar a mansidão. Narra-se que um senhor levantava todo dia, passava na banca de jornal, antes de chegar ao trabalho, depois do café da manhã, comprava o jornal na banca e ia, né, para o seu trabalho. E uma pessoa que ficava por ali pelas cercanias percebia que ele era sempre maltratado pelo dono da banca de revista, de jornal. E um dia, o homem tratou ele tão mal, que ele pediu, o homem jogou o jornal assim no chão, ele foi lá e ainda pegou, pagou, etc. Ele disse assim, escuta aqui, peraí, eu vejo você de vez em quando passar aqui. Esse senhor não tem a mínima educação com você. Ele trata mal e você passa, dá bom dia, trata ele gentilmente, todo. Mas por que você continua fazendo isso? Ele diz, porque ele não vai mudar minha vida. Se o mau humor dele me afetar e eu começar a reagir tratando ele mal, é porque ele está conseguindo me controlar. Dirigir a minha vida. E eu não permito que ele controle a minha vida. Eu vou continuar tratando bem ele. Porque o mau humor dele é problema dele. Meu Deus, quando eu chegar nesse nível, já estou acima da evolução. Então, porque nós temos essa ideia, né? A gente já tem os princípios morais, já discerniu a evolução, mas não temos essa obediência, que é o consentimento da razão. E aí, até nas práticas espíritas, né, Milane? Nas práticas espíritas, às vezes a gente é insubordinado. Eu vejo as pessoas, até com o nosso Milane aqui, a pessoa mal entrou no cheio, ela tem 2 dias no cheio, ela já quer mudar toda a casa. E quer que o dirigente aceite. Porque não tem a humildade de entrar, o que é que tem aí para colaborar, dedicar, criar laços, ganhar confiança, ter credibilidade. Quer impor as suas regras e não pensar no coletivo, no que é melhor para o conjunto. Então nós temos isso. Aí a gente vê as coisas insubordinadas, até na doutrinação, na mediúnica. Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, conta um caso que ele viu, que ele presenciou. Um doutrinador conversando com o espírito em mediúnico, o médium incorporado, ele conversando. Mas o espírito era tão discutidor que brigou, conseguiu irritar o doutrinador. Mas irritar tanto, que o doutrinador levantou e disse assim, sai aí para fora da mediúnica que a gente já vai resolver isso agora. Queria ir para a mão com o espírito. Haroldo Dutra Dias disse que um colega dele de judiciário, participando de reunião mediúnica, deu voz de prisão para o espírito. Veja em que estado a gente está. Você está preso? Então, mas aí Lázaro vai adiante e vai dizer, a obediência é o consentimento da razão, mas a resignação é o consentimento do coração. Por quê? Porque na resignação, nem sempre você vai entender. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende. Que do ponto de vista da razão a gente não consegue compreender. A resignação é o consentimento do coração. Não há entendimento, não há compreensão, mas é uma forma de lidar de maneira sadia. Porque o fato de eu me revoltar não vai adiantar e vai piorar a situação. Então, é uma forma sábia de lidar com situações difíceis. É uma forma mais sábia, mais sadia, mais equilibrada. Narra o Espírito Emmanuel que, quando ele narra, por exemplo, na obra, tanto há 2000 anos quanto Paulo Estevão, a saga daqueles cristãos primitivos que tinham pouco conhecimento, porque aqui para nós, os cristãos primitivos da época do Cristo, não tinham o acervo de conhecimentos que a gente tem hoje. Nem científico, nem cultural, nem espiritual. Mas eles tinham desenvolvido um sentimento robusto de confiança irrestrita no alto. Então, quando eu olho, por exemplo, Gesiel, um rapaz de 25 anos, olhando para o pai, que cometeu um desatino com a autoridade romana chamou ele para o esclarecimento, e na época não havia direito, havia, na verdade, o esmagamento do forte em relação ao mais fraco. Gesiel sabia que o pai seria trucidado,
Ele sabia intimamente, mas ele tentava acalmar o pai, a irmã. E aí, no dia da véspera, na noite da véspera, ele disse para a irmã: eu vou tentar fazer uma última alternativa, eu vou assumir a culpa daquilo que meu pai fez diante do questor de Roma, aqui na cidade de Corinto, a fim de que eu assuma a culpa, porque eu sou mais jovem, ele deve me decretar algumas açoitadas, mas eu sou jovem, eu aguento, nosso pai não vai aguentar. E aí Abigail lhe pergunta algumas coisas e Amanda vai dizer, e ele não sabia responder, não tinha racionalmente resposta. Mas olhou para ela e disse assim: olha, eu não sei lhe falar isso não, mas eu sei de uma coisa, há um poder maior que nos governa. Há algo acima de nós que nos sustenta. E eu tenho certeza que esse poder está com a gente, independente de qualquer coisa. Ele vai, não dá muito certo, porque o pai também se antecipa, intervém, o questor, a autoridade romana em dúvida, coloca os dois para serem açoitados, ele aguenta, embora ensanguentado, o pai não aguenta e morre na sua frente. E diante daquela situação, Abigail, a jovem de por volta de 18, 19 anos, é enxotada daquela situação, daquele recinto ali, para não acontecer algo pior para ela, e Jesiel é decretado escravo romano. Ninguém saía das galeras romanas na época, e ele é encaminhado para as galeras romanas. Qualquer pessoa, pensando racionalmente, diz assim: agora que eu não tenho mais jeito, eu vou ser uma pessoa revoltada e subordinada, e qualquer coisa eu me aproveito aqui para me vingar. Mas a saga que ele tem, o espírito de dedicação que ele se entrega, a ponto de começar a ser respeitado pelos outros escravos, que vê nele uma figura exótica. Porque ele tinha uma palavra de calmaria, diante de alguma briga, ele sempre confortava as pessoas, ele aproveitava para fazer o bem. Veja só, a gente acha que fazer o bem ou se espiritualizar é só entrando na casa espírita. E aí, como eu estou trabalhando muito, estou estudando para concurso, eu não posso me espiritualizar. Você pode se espiritualizar e se melhorar até em cima de uma cama, até na UTI de um hospital, no seu trabalho, em qualquer lugar. Porque a gente que separa, a gente que separou. Isso daqui é espiritual e lá fora não. Você pode ser espiritual até se alimentando, comendo. Você pode crescer moralmente em qualquer lugar. Então, ele é levado para as galeras romanas, na escravidão, ali fica, enclausurado, em trabalhos exaustivos, mas tinha um porte físico forte. Emmanuel vai dizer, não sustentava durante muito tempo, porque os escravos morriam, não tinha muita expectativa de vida, mas ele se mantinha vigoroso, ajudava ali, ajudava acolá, a ponto de os próprios capatazes que cuidavam dos escravos viam em Jesiel a figura extraordinária de alguém que, diante de qualquer coisa, se consultavam com ele. Veja a autoridade desse espírito. E ele dizia, quando alguém queria fazer uma rebelião, ele dizia, não, eu estou aqui escravo, mas eu tenho uma irmã que deixei lá fora, no mundo. E eu tenho esperança que um dia irei encontrá-la. Mas Jesiel, ninguém sai das galeras romanas. E ele disse, mas isso a gente não sabe. Eu guardo a esperança que ainda vou ver minha Abigail, minha irmã. Porque há um poder maior que me sustenta. Deus está conosco. E ademais, eu acredito que há um outro mundo. E ainda que eu morra na escravidão aqui, eu irei para um outro mundo. E nesse outro mundo eu irei encontrá-la. Porque aqueles que se amam não se separam. Os vínculos de verdadeiro afeto permanecem. Se vinculam. Estabelecem uma ligação para sempre. Os vínculos de desejo, de interesse material é que se acaba com a morte. Porque acabando a matéria, acaba também o interesse material. Era interesse só da terra. Mas os vínculos de amor, e o amor é da alma, a alma ao sair da matéria continua se buscando. Porque o amor permanece mais forte ainda. Mais contundente. E ele tinha essa compreensão. Embora não tinha nenhum esclarecimento que a gente tem hoje da doutrina espírita. Quem leu a obra Paulo Estevão sabe que ele consegue sobreviver. E por uma situação, aspas, ao acaso, uma sorte do destino, ele é liberado e sobrevive a uma doença cruel, a uma peste. É levado para uma igreja do caminho, a uma casa do caminho. Fica ali delirando de febre. E mais tarde, a gente conheceria o apóstolo e Marte Estevão. Ele trocaria de nome mais tarde para o nome grego Estevão, a fim de ser conhecido em Jerusalém pela sua palavra inspirada.
E foi graças a isso que o apóstolo Paulo, futuramente, se tornará Paulo. Porque foi graças a esse discurso que Saulo de Tarso, furioso, perseguidor dos cristãos, investe contra. Quem leu a história sabe que culminará no apedrejamento até a morte de Gesiel, agora com o nome de conversão Estevão. Uma das coisas que mais impressionou Saulo, e que mais tarde ele vai inclusive se referir a isso, mais adiante, e vai mais tarde, nunca vai mais esquecer, quando se torna cristão, como o apóstolo Paulo, foi no dia do Sinédrio, depois de ter dado socos naquele que ele considerava o seu adversário. Aqui para nós era seu cunhado, que ele estava noivo da Abigail. Sem o saber, era o próprio irmão de Abigail, de quem ela havia se apartado. E depois de dar tantos socos em Estevão, que ficava impassível, e ele que não tinha mais argumento, e para quem não tem argumento, quer apelar para a força, né? Para a força física. E não tinha mais argumento, apelava agora para a força física, e incitava aquele jovem rapaz judeu, israelita, que dizia Emmanuel, por dentro ele orava a Deus para que segurasse ele, a fim de que ele não reagisse. Para que ele não reagisse, para que ele vencesse aquela prova da tentação de revidar. E aí, em determinado momento, diz Emmanuel que, depois de tanto insultá-lo, Paulo, que era Saulo na época, pela primeira vez fala na pena de morte. Eu irei levá-lo à sentença capital. Você sabe que eu tenho poder para levá-lo ao Sinédrio aqui e para solicitar a execução da sua vida. A pena capital, a sua morte por apedrejamento, porque quem estiver contra Moisés, a legislação permite a execução penal da pena de morte. Esse foi um dos momentos que Saulo nunca ia esquecer, porque aquele jovem, franzino, já deformado pelos socos e algumas pedradas, olha para o seu algoz e diz, amigo, o Sinédrio e você tem 1000 modos de me fazer chorar e sofrer. Mas eu não reconheço a autoridade e poder em você para me fazer pensar diferente e abandonar a crença que eu abracei. Aquilo Saulo nunca mais ia esquecer. Ele apedrejou o homem até a morte. Mais tarde perseguiu centenas de cristãos. Mas nunca aquela cena ia sair da sua cabeça. E foi graças àquela cena de resignação, de uma resignação dinâmica, diria em uma linguagem atual, resiliência. Ou seja, força de saber lidar com as pressões. Essa é a resignação. Porque a resignação é uma palavra que é sinônima, às vezes, de acomodação, de aceitação. Mas a resignação que o Espírito Lázaro está dizendo aqui na mensagem é uma resiliência. É o consentimento do coração. E ele diz, são duas forças ativas. Tanto a obediência quanto a resignação são duas forças ativas que movem o progresso, que impulsionam o progresso, que faz a criatura avançar, que faz a criatura extrair o melhor das adversidades, das dificuldades, das situações mais penosas. Então, isso tem a ver com resiliência. Isso tem a ver com essa maturidade. Essa maturidade de lidar com as coisas. A obediência e resignação são atitudes dinâmicas. Para com as coisas, para com a vida, para com as situações que nos cercam. É o entendimento dessa mensagem de Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque é uma atitude de paz diante das dores e dos obstáculos, dos sofrimentos e das dificuldades. É uma atitude de pacificação. É uma atitude de compreensão, no caso, com aquilo que precisa ser compreendido, racionalmente, e ao mesmo tempo de adesão emocional, de entrega e de confiança irrestrita em algo maior. Confiança irrestrita em algo maior. Essa é a mensagem da resignação. E também da obediência. Que Lázaro conclui a mensagem dizendo, submetei-vos à espora que nós, os guias da humanidade, estão oferecendo. Ele diz em outras palavras. Porque do contrário, o chicote,
Do contrário, a chibata é uma metáfora belíssima, né? A chibata do progresso vai impulsionar e constranger os espíritos a domar o seu próprio orgulho e a avançar, mesmo que não queiram. Porque, como diz o provérbio árabe, ninguém pode impedir o amanhecer. Ninguém pode deter a madrugada. Ninguém pode evitar o progresso. Por mais que a gente tenha o pessimismo, por mais que a gente olhe a paisagem humana de maneira sombria, que ainda tem muitas sombras. Muitas sombras. Estamos avançando lentamente. Já não estamos mais no período de barbárie. Já houve momentos muito piores. Houve momentos muito periclitantes. Se você olha hoje a sociedade como está, os problemas sociais, políticos e assim por diante, são graves. Mas na época de Israel, quando Jesus esteve conosco, era melhor? Havia problemas muito mais sérios e muito mais grosseiros. Aquilo que hoje nos choca na Síria, no Oriente Médio, era geral na época do Cristo. A legislação da época era de talião, que aliás era um avanço. Porque antes da legislação de talião, a pena era desproporcional. Você roubava uma coisa, tinha a sua família toda destruída. A talião já era um avanço legal, tal e qual. Roubou, corta a mão. Já era um avanço. Olha para isso. E hoje isso nos choca. Mas há pouco tempo, 300 anos, as pessoas iam de pipoca fazer piquenique e assistir, na Revolução Francesa, por exemplo, pessoas serem guilhotinadas. Como se fosse espetáculo de diversão. Hoje, quando isso acontece aqui, porque ainda acontece algumas carnificinas do mundo, choca que o mundo inteiro fica sabendo, as autoridades se movimentam, sensibilizam as redes sociais. É claro que não está em um momento ideal, mas estamos avançando. Estamos caminhando. Estamos sendo convidados ao desenvolvimento da ética, da moral, porque nós somos avaliados pela qualidade dos nossos sentimentos. É nos sentimentos que a gente é avaliado. No tipo de sentimento que a gente já conseguiu conquistar. A razão guia para praticar. E a prática gera a produção dos sentimentos. Mas o sentimento é a obra final. É a produção final. Porque tem muita gente que diz assim, mas não tenho tanto sentimento de caridade, então não vou fazer nada, vou esperar. Eu tenho uma má notícia para essa pessoa. Você não vai ficar esperando a perfeição para fazer o bem. Você vai fazer o bem para que aconteça o aperfeiçoamento. Porque não é a perfeição que vai gerar em você o bem, mas é o bem que vai gerar em você a perfeição. Porque o bem que você faça vai produzindo em você crescimento. E a ideia é que à medida que o bem que você faça para fora, você permita que esse bem lhe faça bem e lhe faça crescer também. Essa é a ideia. Essa é a ideia dos grandes missionários. Porque os grandes missionários não ficaram presos à construção externa. Irmã Dulce, quando atuou no mundo, construiu, se dedicou à obra dela, mas durante a obra que ela fazia, ela construiu uma obra interior. E essa obra interior que ela ia construindo, ela levou com ela. E assim todos. Divaldo Franco, que obra extraordinária. Mas a gente não sabe o futuro. Quantas obras de pedra, materiais, que o tempo destruiu. Quantas igrejas que os cristãos construíram, Paulo mesmo, que acabou, não existe nenhuma mais. Mas Divaldo vai levar dentro dele a mansão, uma mansão do caminho dentro dele, aonde ele for. Porque a obra exterior é para que a gente desenvolva por dentro. Por isso que a gente reencarna. A reencarnação é para a gente desenvolver valores nessa escola de prática, de vivência e de teste. Por isso que a reencarnação é um Enem. É um Enem testando a sua conexão espiritual. À medida que você vai se desenvolvendo e passa pelo Enem, pela graduação, pela pós-graduação, sua rede de internet vai ficando melhor. A maioria de nós tem ainda internet de escada. Disca, cai. De vez em quando fica um sinalzinho assim para entrar numa página, navegar um pouquinho. É a antena que a gente tem. Os espíritos mais evoluídos já têm uma conexão 3G. Consegue navegar tranquilo, baixa música.
Tem espíritos mais evoluídos que já tem 4G, 5G, assiste um filme assim de Full HD o tempo todo, antena. E os espíritos muito evoluídos têm fibra ótica 200G. Basta um DVD, Blu-ray em meio segundo. Conexão. O nosso Wi-Fi é essa conexão com alto. Quanto mais evoluído, mais permanente é essa conexão. Menos a internet cai. Quanto mais evoluído, a gente conecta, cai. Vive assim no dia a dia. Então a gente está exercitando essa conexão de maneira permanente. É essa a ideia. Para concluir, me permitam citar aqui Jesus. Porque Jesus é um ponto fora da curva. Jesus é uma regra excepcional aqui. Porque Jesus não se encaixa, até nós espíritas, assim, a gente vê os sofrimentos e aí a pessoa resignada, obediente. Qual é a leitura que nós espíritas, nós fazemos? Não, ou o indivíduo está em provação, resgatando o débito do passado, e realmente existe muito, na maioria dos espíritos, a gente está recuperando os débitos do passado, os equívocos que fez em existências anteriores se recuperando, ou então é um espírito missionário, mas não é perfeito, e ao mergulhar no corpo está evoluindo agora. Está aprendendo, porque embora não seja alguém complicado, mas não é alguém ainda perfeito, precisa evoluir, precisa aprender. Não é só se libertar dos defeitos, mas adquirir virtudes. Então a gente vê um São Francisco de Assis, uma Teresa de Ávila e outros, né? Espíritos já amadurecidos e vivendo experiências dolorosas, optando por sofrimentos às vezes, para evoluir, acelerar o seu progresso. Muito bem, mas e Jesus? Que do ponto de vista da literatura espírita, segundo as melhores tradições do mundo espiritual, já havia alcançado o grau de pureza relativa da criatura, já havia conseguido os processos todos reencarnatórios, não precisamos não reencarnar, já estava na condição de espírito puro, espírito crístico. Como é que a gente explica a resiliência e a resignação de Jesus? E aqui para nós, para mim, o maior exemplo de obediência e resignação é Jesus estar diante de Pilatos. O diálogo é interessantíssimo, é bonito e até engraçado. Está lá no Evangelho de João. Porque Jesus está diante de Pilatos. Pilatos é o governador da Judeia, mas Jesus é o governador espiritual do planeta. E o governador espiritual do planeta se submete ao governador da Judeia. Imagine Jesus olhando para Pilatos. E Pilatos dizendo, fala-me alguma coisa, porque eu tenho o teu processo em minhas mãos. Emmanuel descreve essa cena de maneira melhor, né? Diz que antes de conhecê-lo, Pilatos mandou açoitá-lo, e depois de ser muito açoitado, o soldado volta e diz, e aí, açoitou o homem? Açoitei, Senhor. E aí, ele falou alguma coisa? Apresentou defesa, justificativa? Senhor, é incrível. O homem foi abatido com mais de 30 açoitadas, ficou todo ensanguentado, e não disse uma palavra, não disse uma queixa. Eu ainda pedi para ele falar alguma coisa, ele olhou e disse que estava seguindo as determinações do alto. Pilatos disse, que criatura fascinante, que rapaz exótico. Olha a distância espiritual. E aí Pilatos vai ter com Jesus. E fala, eu tenho um processo, tenho um poder sobre ti. E a frase que João, o evangelista, anota é emblemática. Jesus diz, o teu poder tu só o tens sobre mim porque foi concedido pelo alto. Eu acho que todo político devia ler isso. Você tem poder? É temporário. Não é para sempre. Foi concedido pelo alto. No mínimo, a morte um dia vai devolver. Então, Pilatos fica perturbado. Tenta ao máximo, mas não assume corajosamente a ideia de proteger aquele indivíduo que ele achava inocente e entrega para a turba multa, né? Para a multidão, para não haver complicações com ele. Mas o diálogo é super interessante. Porque, veja só, se fosse eu, como governador, é porque Deus sabe o que faz. Porque governador espiritual da terra, ele estava o máximo da humildade, se submetendo às leis humanas, embora injustas, estava se submetendo em obediência, mas sobretudo em resignação, a todo aquele processo, a toda aquela injustiça. E é interessante que a colocação que ele faz é maravilhosa, né? Quando Pilatos insiste, ele vai dizer, eu sou testemunha da verdade. Interessante a expressão testemunha, que é a expressão da liturgia judiciária, né? É como se ele fosse o réu
Pilatos, o juiz, e ele fala que ele é a testemunha. Mas quem é testemunha? Viu. Presenciou, é testemunha. Não é assim que é testemunha do crime? Assim depõe? Assim fala de maneira genérica? Então ele era testemunha, ou seja, ele não sabia a verdade, ele via a verdade. Ele era testemunha da verdade. E ele dizia, eu sou testemunha da verdade. E quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Pilatos pergunta, o que é a verdade? E ele fica em silêncio. E se entrega. Era uma opção. Naquele momento, o governador espiritual da terra abdica dos seus poderes sobre o planeta para se submeter a uma aprovação injusta, a fim de dar o exemplo. Só que ele não estava nem resgatando débito no passado, não estava pagando karma, como se diz na linguagem popular, não estava numa necessidade evolutiva, porque ele já havia passado por esses processos. Os processos, como do filho do homem, né? Da humanidade, eu até arrisco dizer, quem sabe ele não era nem humano no sentido de reino nominal, porque ele já estava em outras experiências do anjo. Então ele sabia, ele tinha compreensão. E ali ele submete-se. Abdica de tudo para passar por aquele processo que, em miniatura, toda a crucificação de Jesus dá conta de todo tipo de sofrimento que alguém pode passar nesse mundo. Porque tem sofrimento moral, difamação, calúnia, traição, sofrimento físico, tem tudo, tem de tudo ali. E ele se submete, se entrega numa atitude de humildade. Só que eu fiquei pensando o seguinte, isso é coisa recente. Se à medida que eu vou evoluindo espiritualmente e vou sintonizando com o meu Wi-Fi e minha banda larga vai ficando melhor, minha banda larga espiritual, e essa é a evolução, e Emmanuel vai dizer, à medida que você evolui, a sua alma reflete a sua realidade interior, como se fosse um espelho. Qual era o espelho que Jesus refletia? Qual era o sentido dele viver aquilo? Para evoluir? Não precisava. Para resgatar débito? Não precisava. Eu acho que a gente tem a resposta em algumas passagens do Evangelho, quando ele fala assim, a minha alegria é fazer a vontade do Pai. A minha comida, quando pedem a ele para ele sentar para comer, ele vai dizer, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A gente não tem ideia do que é isso. Primeiro que a gente não sabe nem o que é a divindade, a gente não tem condição de entender ainda Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus de uma forma que a gente não tem. Ele dizia que Deus era muito maior do que ele, que o amor que Deus tinha era um negócio que você não tem ideia. Que era Deus o tempo todo lhe buscando, a parábola do filho pródigo assim, né? Não é o filho pródigo buscando Deus. É Deus, é o pai buscando o filho. E recebendo o filho na porta e pegando o filho. Então ele vai dizer, de uma outra forma, o que você fizer, por mais criminoso que seja, com mais hediondo que seja, o amor de Deus continua inalterável em relação a você. Você pode até se prejudicar, você com você mesmo, mas Deus continua lhe amando. Então é um negócio embaraçoso, desconcertante. Jesus compreendia uma coisa que a gente não compreende, que é essa relação com a divindade. A gente não consegue compreender ainda. A relação já é difícil aqui para nós. Relacionamento já é difícil. Imagina relacionamento com Deus, que a gente nem sabe, nem compreende. Só que eu acho que ele declara, eu acho que essa é a pista, quando ele diz assim, a minha alegria é fazer a vontade do Pai, é uma alegria que a gente não conhece. A gente pode, seguindo ao pé da letra o que ele falou, a gente pode entender o seguinte. Vamos pegar o pé da letra que ele falou? Imagine um pai de família, um monte de filho, e um filho mais velho, que já tem maturidade, e vê os filhos mais novos em uma conduta que agride o pai, que infelicita o pai. Esse filho mais maduro e mais consciente vai ficar muito feliz de agradar o pai, de até consertar os filhos, os irmãos mais novos, para que se comportem bem e fazer a alegria do pai. A alegria desse filho mais amadurecido, esse filho mais consciente, é fazer a alegria do pai. Eu acho que é mais ou menos isso do que a gente tem ideia do que Jesus sentia. Porque a única alegria que ele tinha, aliás, única não, deve ser uma alegria que a gente não tem ideia. Que satisfação era essa que ele tinha para se entregar como ele se entregava? Era uma satisfação, era um amor que a gente não tem ideia. Então, obediência e resignação são temas relevantes para o nosso dia a dia. Sabe por quê, meus amigos? Porque nem tudo a gente vai compreender. Os bons espíritos certa vez me disseram isso. Meu filho, tem coisas que a gente não compreende. Deixa para Deus e segue adiante. Que o tempo vai colocar as coisas no seu devido lugar. E vai mostrando a verdade ao longo dos tempos. Vai esclarecendo. Muitas vezes a gente toma atitudes agora que a gente só vai saber se foi boa mesmo lá na frente.
Mas em qualquer dúvida, especialmente a dúvida em relação a Deus, em relação a essa conexão, você tem dúvida? Pegue uma luneta para ver Deus. Um microscópio, se você quiser. Um binóculo. Um aparelho. A luneta, o microscópio, o binóculo, o aparelho, para ver Deus, chama-se Jesus. Você quer ver Deus? Pegue a conduta e a vida de Jesus, que você vai ver Deus na figura de Jesus. Muita paz, muito obrigado.